Mais um bom dia culinário para você. Hoje nós vamos fazer peixe recheado. O que você precisa? De uma churrasqueira, de um lugar bonitão, talvez de um chapéu e do peixe. Aqui nós temos tilápia e pacu. Por favor, só piada inteligente, ok? Você precisa também do pimentão, devidamente já picadinho aqui, o pimentãozinho, tomate, cebola e limão. Sem esquecer do sal, o sal é a gosto. Então você vai lá no rio, pesca os peixinhos, abre ele, deixa espalmadinho, passa o limãozinho, deixa descansando e começa a cortar aqui os legumes. E agora eu vou fazer a montagem e você vai assistir no vídeo aí no nosso Bom Dia Culinário, tá bom? Um beijo pra você, já voltamos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso ou no reverso da vida inteirinha aí de encontrar nunca teve. Sem esquecer também, para dar um cheirinho, um gostinho, né? Um manjericão, uma alfavaca aqui. Você vem aqui, separa as folhinhas, corta a cebolinha, o pimentão e a gente começa a montar. A churrasqueira você já coloca as madeirinhas ali, né? Um carvãozinho, taca fogo e daqui a pouco a gente vai ter um peixinho recheado, um peixinho. Normalmente as pessoas utilizam maionese para fazer esse peixe, né? Eu tenho o costume de usar requeijão. Eu acho que maionese não combina muito com quente, né? Então eu uso requeijão. Esse aqui é um diferencial que eu faço. E lá no fundo vocês estão vendo a minha querida sogra me ajudando aqui na churrasqueira. É, sogra na churrasqueira. A gente vai para a montagem agora. Tá vendo aqui tudo devidamente separadinho, tudo cortadinho, os peixes ali descansando, churrasqueira a 1000. E agora vamos para a montagem do peixe. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando a minha proteína. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano. E toda mágoa é um mistério fora deste plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha, aqui no verso ou no reverso da vida inteirinha aí te encontrar e nunca perder. Aí te encontrar e nunca perder. Então, depende muito da sua churrasqueira. Pode levar 15, 20 minutos. Então, depende do fogo. Vê aí como é que ficou o resultado. Valeu? Beijo. E aí, você curtiu o nosso Bom Dia Culinário? Não é nada inovador, né? Esse peixe muita gente faz e é muito gostoso. E eu fiz questão de trazer esse mimo aí pra você. Foi um momento muito bom que passei ali preparando essa delícia. E ficou bom, não sobrou nada. Como diz o outro, nem cachorro comeu, porque não sobrou mesmo. Hoje eu tô aqui com a marca do Segurox, o patrocinador desse programa. Se você precisar de seguro, você pode ligar no 33788414, a equipe Segurox pronta para te atender em qualquer ramo de seguro. Pensou seguro, pensou Segurox. O seu seguro com a melhor assistência e o melhor custo. Não é propaganda, é desafio. Bacana? Hoje no programa, além do Bom Dia Culinário que você assistiu, eu trago novamente a época do Bom Dia Comunidade na rádio. Ele falava conosco 2 vezes por semana. Mário Persona, o colunista Mário Persona, traz o Evangelho em 3 minutos.
E eu acredito que você vai gostar demais da mensagem dele. Na sequência, engatadinho direto, você tem Gotas do Evangelho, vídeos que eu gravei ao longo do tempo com o pastor Eduardo Santos. E hoje eu dou uma relembrada nisso, trago aqui para você ter uma mensagem do pastor Edu, tá bom? E depois, o meu editorial, o bicho vai pegar, tá bom? Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Após Jesus ter apaziguado a tempestade, o barco chega ao outro lado do mar da Galileia. Aquele que mostrou ter poder sobre as enfermidades e sobre os elementos da natureza, vai mostrar agora que tem poder e autoridade sobre 2.000 demônios. Demônios são anjos que se rebelaram contra Deus muito antes da criação dos seres humanos, liderados por Satanás. O motivo? Orgulho, independência, autossuficiência, as mesmas coisas que nos fazem passar longe de Deus. A diferença que existe entre os anjos e os homens é que um certo número de anjos foi criado, e foi isso. Anjos não procriam, anjos não se multiplicam e anjos também não morrem. Os anjos e demônios que você encontra na Bíblia são os mesmos que estão por aí há milhares de anos. Por não terem sido vítimas de um estímulo ou tentação externa, como aconteceu com Adão e Eva, que foram tentados por Satanás travestido de serpente, e também por não morrerem, não há perdão ou salvação para anjos que pecaram. Mas para os seres humanos ainda há. Ao contrário do que você vê nos gibis e filmes por aí, os demônios não moram no inferno. Eles estão por aí circulando entre o céu e a terra e se opondo a tudo que é de Deus. Deus quer salvar, os demônios querem destruir. Deus quer libertar, os demônios querem escravizar. Deus quer aliviar, os demônios querem transtornar. Mas os demônios não apenas influenciam ou prejudicam os seres humanos, eles podem também dominar, invadir as pessoas, invadir seus corpos, como foi o caso daqueles 2 homens possessos que Jesus encontrou assim que desembarcou na região de Gadara. 2.000 demônios tinham tomado posse daqueles homens, que viviam loucos, transtornados no meio dos sepulcros. Os demônios imediatamente reconhecem a Jesus como Filho de Deus e o adoram. Perguntam a ele por que tinha vindo incomodá-los antes da hora. Sim, porque haverá um dia quando Satanás e os seus anjos serão condenados ao lago de fogo, que foi originalmente preparado para eles, não para os homens. Jesus liberta aqueles 2 homens, expulsando os demônios e permitindo que os demônios entrassem em mais de 2.000 porcos que estavam no local. Os porcos, possessos, enlouquecidos, enraivecidos, se atiram pelo despenhadeiro e morrem afogados no mar. Aí eles confirmam o que? A vocação que os demônios têm de matar e destruir. Agora, aqueles 2 homens estão libertados, completamente no seu domínio próprio, e eles estão em perfeito juízo e conversando com Jesus. Enquanto isso, os que cuidavam dos porcos correm à cidade para contar o que tem acontecido para a população da cidade. A população do lugar vem imediatamente se encontrar com Jesus. Mas não é para celebrar ou agradecer a ele por ter salvo 2 vidas. Não. Mas eles vieram lamentar a perda de 2.000 porcos. Antes que a presença de Jesus causasse um prejuízo maior, eles pedem que Jesus caia fora dali. Você provavelmente fará o mesmo se der mais importância a porcos do que a Jesus. Mas enquanto alguns se agarram aos seus porcos, outros fazem o possível e o impossível para levar um amigo doente a Jesus para ser libertado. Mas essa é a história que eu vou contar nos próximos 3 minutos. Lembrando que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é libertador. Né? A gente acabou de ouvir aqui o Mário Persona. Né? Eu diria que você já estaria alimentado pelo que ele falou aqui. Né? Mas como o Evangelho nunca é demais, eu trouxe uma breve reflexão para alimentar ainda mais a sua alma, o teu espírito, né? E abençoar o teu dia. Nós vamos ver aqui o capítulo 8 de João, no verso 12, onde Jesus declara o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra declara, irmãos, que a palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E a palavra é Jesus. Jesus é a luz. Jesus é o Verbo. Jesus é a luz que ilumina as nossas trevas, né? Ele veio para nos libertar, como diz o apóstolo Paulo. Nós somos transportados. Lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na verdade, o Senhor do reino das trevas é o diabo, que opera através da natureza pecaminosa do homem. E Jesus veio para nos libertar do império das trevas. E essas trevas que nos deixavam num estado alienante em relação a Deus, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próprio, e tudo aquilo que passa ao nosso redor, amados. Nós estávamos em trevas, vivendo na escuridão, sem saber para onde ir, sem direção, sem caminho. Né? E Jesus ele está declarando aqui que Ele é a luz da vida. E quem o segue jamais andará nas trevas. Quando você encontra Jesus, você encontra a luz. Você encontra um caminho. Você encontra um caminho não, você encontra o caminho. Você encontra a verdade, você encontra a vida. E ontem, só lembrando da questão da verdade, as pessoas muitas vezes elas querem ter paz, mas elas abrem mão da verdade. Irmão, se a verdade não é nada, muitas vezes para que a paz e a verdade sejam estabelecidas, haverá um período de guerra dentro de nós, guerra contra as forças das trevas, para que a luz realmente brilhe, resplandeça dentro do nosso coração. Ele é a luz. O apóstolo Pedro, ele também declara na sua carta que nós somos sacerdotes. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, por que me veio esse texto nessa manhã? Porque devido a áreas da nossa vida ainda que permanecem em trevas, Jesus precisa ser Senhor dessas áreas. Nós confundimos muitas vezes as coisas. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. Nós não reconhecemos algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns sentimentos como pecado em nossa vida. E a gente fica transferindo isso. A gente fica jogando a responsabilidade, enfim, por uma série de coisas ou de pessoas, mas nós não assumimos isso. E de onde brota o avivamento? O avivamento brota de um coração arrependido. Quando Deus começa a despertar o coração de alguém, e essa pessoa vai sendo quebrantada, o Senhor vai iluminando as trevas, mas vai mostrando os pecados, vai trazendo à luz os pecados que são ocultos. E à medida que nós vamos confessando esses pecados e nos convertendo deles, a gente vai sendo cheio da presença, da luz, da presença de Jesus e do Espírito Santo. Então eu queria desafiar você nessa manhã, né? Clamar a Deus. De repente tem processos na nossa vida, queridos, que fomos nós mesmos que atraímos. Por quê? Por causa de estado de trevas, atitudes de trevas. Muita coisa, eu creio que Deus, Ele promove na nossa vida algumas provações para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Mas tem coisas, queridos, que nós atraímos por causa do nosso pecado. Atitudes pecaminosas, sentimentos, pensamentos. O pastor Renato tem pregado muito sobre pensamento, né, que gera um sentimento, e um sentimento que gera uma atitude. E tudo isso começa a nível da mente.
A Bíblia diz em Provérbios que a estultícia, a estupidez do homem perverte o seu caminho e é contra o Senhor que o seu coração se ira. Mas muitas vezes a gente não se ira contra o Senhor. A gente fica transferindo responsabilidade. E a gente precisa assumir as responsabilidades. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais até ser dia perfeito. Quais áreas da sua vida você precisa abandonar hoje? Para que a sua vida não se torne um ciclo vicioso. Sabe, passa ano, entra ano e as coisas não mudam. Elas continuam do mesmo jeito. O vocabulário continua ruim. Palavras de baixo calão, palavras torpes, piadas realmente sem nenhum propósito, escárnio. Eu vejo muita gente escarnecendo, muitos cristãos escarnecendo, por exemplo, a nossa presidente nas redes sociais. Amados, uma coisa é você se posicionar contra o pecado, contra a injustiça, sabe? Outra coisa é você afrontar uma autoridade. Independente se ela está certa ou não. Sabe? Lembrando que a honra não é puxa-saquismo, não é ser conivente com o pecado da autoridade, mas honra é uma decisão de respeitar. Até o momento que Deus venha destituir aquela pessoa. E no caso aqui, os governantes, os políticos, que muitas vezes os cristãos escarnecem. Palavras que saem, pensamentos que brotam, a gente fica flertando com alguns pensamentos, atitudes que não mudam, comunicação muitas vezes grosseira, irônica. Eu até brinco às vezes, né, que a grosseria é da carne, mas a ironia é do diabo. Né, a dissimulação, o dolo, a intenção de matar. Queridos, se nós seguirmos a Jesus, nós não andaremos mais nesse estado alienante, em trevas, mas nós vamos ver a luz da vida. E vai se cumprir o que Jesus declara lá em João também. Que ele veio para dar vida e vida em abundância. E que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Amigos, o que eu tenho para falar não é brincadeira. Primeiro eu quero fazer uma pequena análise sobre o que aconteceu nas eleições segundo turno no Brasil. O que mais me chamou a atenção positivamente foi a mudança à direita por parte dos brasileiros, dando um checkmate na esquerda. Só que eles não são muito inteligentes. Eles não entendem que eles perderam. E eles continuam fazendo arruaça pelo país. Já volto nesse assunto. Eu quero dizer aqui do nosso presidente, né? O nosso presidente Lula não foi votar, safado. Que conversa é essa de defesa da democracia? Se o senhor não exerce a principal característica da democracia, que é escolher o governante, vocês são incoerentes. E a nossa presidenta, a senhora Dilma também, não tinha nem a desculpa dos 71 anos do Lula e também não foi votar. Que molecagem, hein? E eu quero falar do nosso presidente, Michel Temer, o golpista. Michel Temer está dando golpe em cima de golpe nas falácias da esquerda. Tem aprovado vários projetos, trabalhado de forma constante e insistente para colocar esse país nos eixos. Não sou eleitor do Michel Temer, por não ter votado na Dilma, também não votei em Michel Temer, mas é o que temos para hoje. E tem feito um bom trabalho, apesar de todos os desmandos e mentiras que estão sendo lançados cotidianamente. Eu quero aqui me referir à PEC dos gastos, o teto, que é importante, sobre o novo entendimento da educação brasileira, que é muito importante, um projeto muito interessante, que a converseira que você tem ouvido na mídia aí não traz a realidade sobre essa nova resolução da educação. O ministro da Educação tem feito um trabalho sério, ele é um homem sério, e eu estou bastante confiante que esse país vai ser colocado
no eixo a partir do momento que a mídia brasileira parar de ser safada. Parar de ficar inventando conversa e dando desinformação. Então, PEC dos gastos, teto, né? A PEC do teto dos gastos e esse novo entendimento da educação são importantes. Se você quer entender, faça como eu. Vá ler as peças para entender o que está acontecendo e não ficar comendo pela mão da esquerda, ok? O que eu quero falar agora é minha opinião, é o meu editorial. Quem participa e passa por esse programa não tem nada a ver com isso. Essa semana eu procurei pessoas que eram a favor da ocupação e pessoas que eram contra a invasão. Percebam que eu fiz um jogo de palavras aqui, só encontrei quem é contra a invasão. A favor da ocupação, eles não falam. Eu entrei em contato com 5 pessoas que estão ocupando, abre aspas, ocupando as escolas, só que eles não falam. Eles não conversam com outras mídias. Uma resposta que eu tive é: nós só conversamos com os canais que nós queremos, os canais que estão a favor de nós. E eu disse: ora, mas não faz muito sentido, porque vocês estão perdendo credibilidade e estão perdendo uma grande oportunidade de se manifestarem para que as pessoas possam entender o que vocês querem. Não tive resposta. A resposta que veio foi educada. Mas nessa minha outra sonora eles não me responderam nada. 5 pessoas, ninguém se manifestou. Eu não entendi, se é um movimento horizontal, quem manda? 5 não puderam conversar? Isso tem cheiro de ditadura. Ditadura funciona dessa forma. Que vendo tudo o que está acontecendo no país, tentando entender o que está acontecendo, a esquerda perdeu o seu papel, o Brasil está dando uma guinada ao centro-direita. Eu estou vendo escolas sendo invadidas, eu vi um menino ser assassinado, agora o menino em Curitiba foi esfaqueado, eles invadiram, quebraram, subiram na carteira, chutaram, depredaram sexo, drogas e funk. Nem rock and roll não é. E isso é a favor da educação? Essa palhaçada? Isso é a favor da educação? E tem gente que acredita nisso. E tem gente que defende. Professorzinho esquerdoloide levantando a bandeira e colocando adolescente de escudo humano. Vergonha! Vergonha! Porque quando foi cortado 10 bilhões da educação, vocês não falaram nada. Não se manifestaram. E agora fica usando adolescente. Lógico, adolescente é adolescente. Vocês ficam usando adolescentes como escudo humano. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. Os movimentos a favor do país, a favor da honra, do respeito, a favor da nacionalidade brasileira, precisam se unir. MBL, vem pra rua, Marcha Londrina. Os movimentos sérios desse país precisam se unir contra essa investida. O que aconteceu em 64. Era assim que eles trabalhavam, com terrorismo. Você colocar máscara e quebrar prédio público, isso é terrorismo. E por falar em terrorismo, se você for ler a peça, a lei que foi aprovada contra o terrorismo, a dona Dilma vetou esse tipo de manifestação como terrorismo. Isso não é manifestação, isso é safadeza. E é isso que está acontecendo no Brasil. Eu me posiciono. Se você gosta, obrigado. Se você não gosta, muito obrigado. Nós somos democráticos e você pode manifestar a sua opinião. Essa é a minha opinião. E eu fico vendo todos nós deitados em berço esplêndido, esperando a coisa acontecer. Se acontecer, vai ser tarde. Está na hora das pessoas de bem desse país se manifestarem. Eu quero perguntar onde estão os religiosos. Aqueles que sempre digam, ora, nós não devemos nos opor à autoridade. A autoridade vem de Deus. Porque Deus é autoridade. A partir do momento que isso aqui é autoridade, quer dizer que ele está cheio de Deus. Se o que ele faz é contra a moral, o bom costume, o respeito, a honra, a vida, perdeu autoridade. É assim que funciona. É por isso que eu lutei tanto, fui às ruas para tirar o governo da Dilma. É por isso que muita gente séria se posicionou para tirar o governo da Dilma. Sabe o que vai acontecer, meus amigos religiosos? Esse pessoal está invadindo escola.
daqui a pouco vai começar a invadir a igreja. Sabe por quê? Porque nós somos ordeiros. E a gente não vai tirar esse povo na pancada. Eu quero ver na hora que começar a invadir escola, igreja. Escola já está sendo invadida, faculdade. Eu quero ver na hora que começar a invadir igreja o que nós vamos fazer. Então está na hora das famílias irem para as ruas. Não saiam das ruas. Povo, por favor. Não quero que você fique na rua gritando. Eu quero que façamos movimentos pontuais. Eu quero perguntar para a polícia o que nós podemos fazer. Como nós temos que nos comportar se esse povo começar. Porque eles são malucos, gente. É uma gritaria, uma insanidade, uma violência que não tem nada a ver com o que você e eu defendemos, que é a democracia. Esse é o editorial hoje do Bom Dia Comunidade. Você me desculpe, eu estou realmente indignado com o que está acontecendo e eu sou livre. Graças a Deus eu estou na América, um país livre, e eu posso manifestar o meu pensamento. É um absurdo, é muito triste o que está acontecendo no Brasil. E eu gostaria de conversar com você, que porventura está nessas manifestações, nessas invasões, nessas ocupações. Se você tem um mínimo de moral, de honra, de respeito, sai daí. Sai daí. Se você tem um mínimo de coração, de sensibilidade, se você tem um mínimo de verdade, sai daí. Não seja você massa de manobra dessa cambada. Eu quero pedir perdão a vocês pela minha forma bastante forte de me manifestar. É que realmente, eu estou por aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarda, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre mim. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. E que nesse país nós encontremos a paz. Obrigado pela tua audiência. Bom dia, comunidade. Volta semana que vem. Gente, eu voltei aqui só para dizer que eu acredito que o Lula vai ser preso dia 15 de novembro. Proclamação da República.